Então, essa história toda do instrucionismo, ela rolou até meados dos anos 70, até os anos 70 por ali. Aí o que foi que começou a acontecer? Os grupos, né, os professores, os alunos, os pensadores sobre a educação começaram a refletir se aquele processo estava sendo correto. Não necessariamente só com o uso do computador, mas as práticas educativas, como o professor estava lidando com os alunos, como o professor lidava com o erro dos alunos. Por exemplo, se a gente estava usando o computador, o erro, que era a forma de apresentar o erro para a criança, era punindo, né? Perdendo ponto. Isso a gente sabe que até hoje é dessa forma. Se a gente erra, a gente é punido com uma nota menor, né? Com menos pontos. Isso é reflexo do que esse pessoal começou a pensar logo no início. É muito difícil se desvincular disso. Algumas pessoas ainda tentam atribuir conceitos, outras pessoas ainda tentam colocar, iniciar todo mundo com nota máxima, com a situação máxima, e aí, dependendo do rendimento, o rendimento que vai caindo. Eu não concordo muito, eu acho mais interessante que as pessoas se desenvolvam seu rendimento durante o período de estudo. Mas aí, essas pessoas lá na década de 70, 80, começaram a pensar que a relação professor e aluno, ela não era simplesmente de transmissão de conteúdo, que essa transmissão, ela não existia, que ninguém aprende por osmose, que ninguém aprende juntando, abrindo a cabeça, como o Paulo Freire falava da educação bancária. Educação bancária não existe. Nessa época, o Paulo Freire já começava a pensar que as crianças, elas não eram caixinhas vazias, que os professores iam lá, colocavam, depositavam informação e depois fechavam e pedia que essa informação fosse reproduzida. E não funcionava dessa forma, que os alunos, as crianças, eles tinham uma história, eles tinham memória, eles tinham experiências a serem contadas. Então, isso passou a ser considerado e também, de certa forma, os professores tentaram, de alguma maneira, incluir isso no processo de aprendizagem. Junto a esse processo, junto a essa história toda, a informática como um todo, os computadores começaram a ficar menores, os celulares começaram a surgir, então as pessoas começaram a ter mais acesso à tecnologia digital. E aí a influência dessa forma diferente de pensar chegou para o cara que é um dos maiores nomes do construcionismo, que é o Piaget, né? E abriu as portas para muitos outros pensadores. Mas o que foi que ele pensou? O que foi que ele propôs? Que existem, na verdade, estágios de desenvolvimento cognitivo. Ou seja, que cada criança, ela se desenvolve cognitivamente, ela desenvolve o seu pensamento, suas relações, e aí Ausubel vem trazer também. Eu estou trazendo esses nomes para ver se vocês lembram lá de paradigmas. O Ausubel vem trazer a ideia dos subsunsores, do conhecimento prévio, né, do conhecimento da aprendizagem significativa. E o Piaget, ele vem também junto com as ideias de Vygotsky dizer que tem estágios, que todo mundo tem passos, todo mundo dentro da sua cabeça tem um ritmo diferente, e esse ritmo precisa ser respeitado, e também no erro, o erro precisa ser tratado como algo natural, que a gente acaba aprendendo também com o erro. Então, algumas dessas características foram foram meio que relacionadas a um novo paradigma que foi chamado de construcionismo. E aí esse construcionismo deu margem para, por exemplo, simuladores, linguagem de programação para a educação. Por quê? Porque elas dão possibilidade de criação, eles permitem às crianças, os alunos, criar coisas, resolução de problemas, exercício prática nem tanto, porque você, dependendo do tipo de exercício prática, você só aplica fórmulas. Mas se o exercício for do tipo laboratorial, que você vá para um experimento ou alguma coisa que você realmente põe a mão na massa, então ele já se configura como construcionismo, e aí já vem com ideias de metodologia ativa mesmo, do aluno estar ativo naquele processo. E aí a gente vê uma diferença bem clara do instrucionismo para o construcionismo. O instrucionismo, o aluno apenas segue instruções e recebe positivamente ou negativamente sua recompensa.
ele não reflete sobre aquelas informações. No construcionismo, o aluno já está no centro daquele processo, ele constrói, ele põe a mão na massa, ele critica, ele avalia, ele analisa e ele toma uma decisão e no final ele vê se aquela decisão ou o resultado daquela decisão que ele teve, certo? Então aí está bem clara a diferença do instrucionismo para o construcionismo. E eu espero que na hora que vocês forem montar o infográfico, vocês tenham isso bem em mente na indicação das atividades. O software que vocês vão escolher e a atividade instrucionista e construcionista, que todo software ele pode ser utilizado de forma instrucionista e construcionista. Então a gente tem que pensar cada um e aí eu espero que tenha ficado mais claro o conceito e a ideia de cada um, tá? Agora vamos para as classificações.